Beleza, você resolveu se mudar para Portugal, viu que vale a pena e eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te dar umas dicas hoje que eu usei na minha mudança e acho que também vai te ajudar. Meu nome é Gabriel Barbier, eu tenho 35 anos, moro em Portugal há 3, sou desenvolvedor web e no vídeo de hoje eu vou te dar umas dicas de mudança que vão facilitar a sua chegada aqui. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre moradia. Eu tenho um amigo que se mudou para cá em 2018, eu acho. E quando ele veio, a empresa pagou 15 dias de Airbnb para ele. Ele usou esse tempo para procurar um apartamento e tá morando lá até hoje. Isso provavelmente fazia mais sentido em 2018, deveria ser mais fácil procurar apartamento. Hoje em dia não tá tanto assim. O que eu fiz? Eu contratei uma empresa de mudança. É uma empresa daqui de Portugal. Eles me ajudaram a fazer visitas, entrar em contato com o proprietário. E eu já paguei tudo do Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto, eles me deram a chave do apartamento e eu me mudei. Eu também contratei um serviço deles de recepção de compras, então quando eu cheguei já tinha colchão, já tinha as coisas de cozinha, alguns móveis para montar, porque eu precisava trabalhar já assim que eu chegasse. E para mim isso valeu a pena porque foi mais barato do que ficar um mês num Airbnb. E você tem que levar em conta que aqui a instalação de eletricidade, internet, gás e água levam em média 2 semanas. Então, mesmo que você venha para cá, fique num Airbnb um mês, procure imóvel aqui e se mude estando aqui, talvez fique um pouco apertado para você ter um apartamento pronto para você morar depois de um mês. É, tem alguns passo a passos aqui que devem ser feitos. Por exemplo, você consegue instalar a internet a qualquer hora. Você consegue instalar a eletricidade a qualquer hora. Você só consegue instalar água, se não me engano, depois que você tem eletricidade. Você só consegue instalar o gás depois que você tem água e eletricidade instalados. Então, tem alguns pré-requisitos para fazer essas coisas e, em média, leva 2 semanas para ser feito. Talvez fique apertado se você ficar um mês aqui. O segundo ponto que eu quero levantar com vocês são filhos. Se você tem um filho de outro casamento, é legal vocês sentarem e conversar, porque a primeira burocracia é que o passaporte da criança precisa ser emitido com os dois pais no dia lá na Polícia Federal. Vocês podem acordar numa numa autorização para a criança viajar sozinha, acompanhada, com um, com os dois, isso é entre vocês, mas os dois precisam estar presentes para fazer o passaporte. E se você estiver se mudando com o seu cônjuge, se for a outra pessoa da relação que tem autorização de trabalho, que veio com visto de trabalho, a autorização de residência para ser apresentada no órgão de imigração quando vocês forem tirar a residência, precisa também ser no nome dessa pessoa. Então, você vai emitir um documento falando que, aliás, o pai ou a mãe da criança que estiver no Brasil vai ter que assinar um documento autenticado em cartório dizendo que autoriza que a criança possa morar com você e o seu par aqui. Então é interessante que vocês tenham um mínimo de convivência, boa relação e conversem sobre isso. O terceiro ponto que eu quero apresentar para vocês é sobre animais de estimação. É difícil entrar com animais em outro país. Em Portugal é um pouco mais simples, porque também é um voo direto, mas o governo brasileiro e o governo português têm boas relações em relação a isso. Existem umas regras que você precisa seguir, existe um processo que tem que ser feito. Se tudo correr bem, são pelo menos 3 meses em etapas que tem que ser feitas para o animal poder embarcar e entrar em Portugal.
E para você fazer isso, você tem que seguir as diretivas da Vigiagro. É um órgão brasileiro que, além de outras coisas, também trata de importação e exportação de animais. Eles têm um manual muito completinho, muito bem escrito, que você vai procurar no GovBR e vai levar no seu veterinário e vocês vão seguir esses passos e vão fazer tudo certinho e assim você vai poder embarcar sem problemas. Quarto ponto que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é sobre trabalho. Antigamente era muito normal as pessoas entrarem em Portugal sem trabalho, com visto de turista e procurar emprego aqui. Como isso virou rotina, o governo português criou um visto de procura de trabalho. E com o último governo, que a gente está agora, houveram várias mudanças nessa questão de visto de busca de trabalho. Limitaram a trabalho altamente qualificado, enfim, muita coisa mudou em relação a isso. Antes eu já não recomendaria que vocês fizessem, agora, por favor, gente, não façam isso. Procurem emprego antes de virem para cá, venham com visto de trabalho, venham com contrato de trabalho assinado, tudo certinho, para facilitar a vida de vocês. Parte da minha experiência envolveu a empresa que me contratou emitir o visto de trabalhador altamente qualificado, que é o D3, se não me engano, e querer me contratar como recibos verdes, que é o equivalente ao PJ ou MEI aí do Brasil. Eu bati o pé e não aceitei isso, porque eu justamente fiquei com medo de ter problema na imigração. Ou em algum passo depois. Porque eu estaria dando entrada com um visto de trabalho e não teria um contrato de trabalho em si. Eu seria prestador de serviço para a empresa e eu fiquei com medo disso. Então, façam tudo certinho, venham com o trabalho certo, venham com visto de trabalho, venham com contrato de trabalho assinado, não deem sorte para azar, porque a fiscalização está aumentando, então não vou falar perseguindo, mas tem bastante caso de deportação de gente que está aqui ilegal, não deem sorte para azar. E vamos fechar aqui, pessoal. Esses 4 pontos eu acho importante trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, querem que eu explique mais alguma coisa, deixa nos comentários e até a próxima.